O que são camélias e tolerantes? Por que as mulheres com bilhete amarelo viviam não mais que 5 anos? Qual foi a razão de seu destino na Rússia czarista do século XIX? Vamos imaginar um dia comum dessas mulheres. Na sociedade surgiram 2 categorias de mulheres com baixa reputação social: camélias e tolerantes. O nome Camélia surgiu após o lançamento do romance A Dama das Camélias. A protagonista do romance era uma cortesã mantida de círculos abastados. Os ricos escolhiam essas mulheres para status e entretenimento na sociedade. As camélias podiam se permitir roupas luxuosas e frequentemente apareciam em público. Seu estilo de vida provocativo as diferenciava das damas da alta sociedade. Roupas chamativas da moda e comportamentos sem a companhia de um homem eram sinais de que a camélia buscava um novo protetor e apoio. Além das camélias, havia as tolerantes, mulheres que viviam e trabalhavam em casas de tolerância. O nome veio da França, onde estabelecimentos públicos eram chamados casas de tolerância. Ao contrário das camélias, as tolerantes tinham liberdade limitada, obedeciam às madames dos bordéis e eram obrigadas a atender clientes diariamente. Os clientes frequentemente acreditavam que pagavam não apenas por prazer físico, mas também por emoções e atenção, o que tornava os serviços especiais. Entre os clientes circulavam vários boatos e histórias, às vezes engraçadas, às vezes trágicas. Por exemplo, nas memórias é conhecido o caso em que um homem desejou encontrar-se com uma das mulheres, o que levou a consequências inesperadas, refletindo a complexidade da vida e do destino dessas mulheres na Rússia czarista. No Império Russo, a prostituição foi legalizada pelo imperador Nicolau I, em 1844, sob o pretexto de combater a sífilis. Essa decisão levou ao florescimento da prostituição, especialmente nas grandes cidades, onde os bordéis se tornaram parte da cultura urbana e foram divididos em várias categorias. As prostitutas oficialmente registradas recebiam um bilhete amarelo, uma identificação especial que substituía o passaporte e obrigava a exames médicos regulares. O bilhete amarelo era feito de papel barato, que amarelecia rapidamente e se deteriorava com facilidade, simbolizando o status de sua portadora. As prostitutas eram divididas em 2 categorias: as com bilhete, registradas e vivendo em bordéis, e as sem bilhete, de rua, trabalhando por conta própria em condições difíceis. As prostitutas com bilhete eram consideradas privilegiadas, embora fossem submetidas a inspeções humilhantes e restrições, incluindo a proibição do uso de maquiagem. A proibição da maquiagem foi implementada para que as mulheres não pudessem esconder os sinais da sífilis, uma epidemia que foi uma verdadeira calamidade naquela época. Existia um sistema poderoso que fornecia novos garotas para os bordéis, usando vários métodos para atrair provincianas para as casas públicas. O método mais comum de atração eram anúncios de emprego para governanta, empregada doméstica ou garçonete, que ocultavam a verdadeira natureza das ofertas. A história era acompanhada por escândalos familiares e humilhações, quando os homens descobriam o destino de suas esposas, levadas à prostituição. Garotas desesperadamente necessitadas de ganhar dinheiro chegavam aos endereços indicados, onde já as esperavam donos experientes de casas, que na época eram chamados de lírios do vale. Às vezes, as garotas eram simplesmente sequestradas por criminosos profissionais, conhecidos como Makovei, para depois serem vendidas para bordéis para exploração posterior. Ao entrar no bordel, as garotas rapidamente se tornavam reféns de sua situação. Muitas tentavam fugir nos primeiros momentos, mas o dono manipulava-as habilmente. À noite, as garotas eram levadas para os salões, onde os clientes as seduziam habilmente com champanhe, elogios e atenção, forçando-as a trabalhar como prostitutas. Sair desse ciclo era incrivelmente difícil. Aqueles que não cediam às persuasões frequentemente eram forçados à prostituição por meio de violência ou ameaças. Cerca de metade de todas as prostitutas na Rússia daquela época eram camponesas que vieram para a cidade em busca de uma vida melhor. Apenas uma pequena porcentagem pertencia às classes altas da sociedade. A maioria das mulheres era de classes baixas. Os ganhos das mulheres nos bordéis eram incomparavelmente maiores do que em qualquer outra profissão. Em 1 ou 2 noites podiam ganhar um salário mensal. Os estabelecimentos eram divididos em 3 categorias. Os mais prestigiados ficavam em bairros chiques de Petersburgo e Moscou.
Os clientes nas casas de prestígio pagavam enormes quantias por noite, equivalentes ao salário mensal de uma trabalhadora comum. A classe média frequentava bordéis mais simples, onde havia menos luxo, mas as condições permaneciam relativamente aceitáveis. Em uma das categorias, as garotas atendiam dezenas de homens diariamente. As condições eram insalubres e os riscos mortais. Entrar ali significava degradar-se rapidamente e perder a saúde. Cada prostituta era obrigada a fazer exames regulares para sífilis. A doença se espalhava rapidamente e invariavelmente levava à morte. Mais da metade de todas as prostitutas na Rússia daquela época estavam infectadas. Naquela época, não existia remédio para a sífilis. A única forma de combate era a detecção precoce e o isolamento dos doentes. Isso era uma prova difícil para as mulheres. O dia típico de uma mulher no bordel era monótono. Elas acordavam perto do meio-dia, tomavam um café da manhã farto, cuidavam de si mesmas, visitavam cabeleireiros e costureiros. À noite começava o trabalho noturno. Os ganhos eram altos, mas uma parte significativa ia para as donas das casas de tolerância, deixando as garotas constantemente endividadas e dependentes. Apesar do direito formalmente garantido de deixar o bordel a qualquer momento, na prática era difícil sair. As garotas eram constantemente lembradas das dívidas ou sofriam violência. Teoricamente, cada uma podia devolver o bilhete amarelo e recuperar o passaporte se planejasse casar, entrar em um convento ou asilo, ou por insistência do tutor. Mas na prática, isso só era possível para poucas. Na realidade, só saíam desse ciclo aquelas que juntavam dinheiro, conseguiam o apoio de um protetor influente ou conseguiam fugir. Apesar da aparente facilidade e alta renda, a vida das mulheres que se prostituíam era cheia de sofrimentos e perigos que levavam à destruição física e moral. A carreira de muitas mulheres nessa área foi extremamente curta e dolorosa, independentemente do status e do luxo do estabelecimento onde começou. Em média, elas duravam cerca de 5 anos. Isso era explicado pelas condições de vida difíceis, medo de doenças, esgotamento emocional e desgaste físico devido às diversões noturnas e alcoolismo, além da falta de descanso adequado. Nos bordéis de alto padrão, as mulheres participavam de festas exaustivas que as deixavam completamente esgotadas, privando-as de força e saúde, que diminuíam a cada dia de trabalho. Antes do surgimento dos antibióticos, qualquer doença significava uma morte lenta e inevitável para essas mulheres, metade das quais estava infectada por doenças perigosas. Os exames médicos realizados 2 vezes por semana eram humilhantes e dolorosos. Ao menor sinal de suspeita de doença, a mulher era enviada para um hospital. Após o tratamento, se tivesse sorte de sobreviver, a mulher geralmente era transferida para bordéis de categoria inferior ou acabava na rua, perdendo a esperança de uma vida normal. As mulheres eram divididas em tipos. Algumas podiam escolher seus protetores livremente, outras viviam sob rígido controle nos bordéis. As prostitutas de rua, que trabalhavam por conta própria, não tinham nenhuma proteção, ganhavam muito pouco e estavam sujeitas à violência e humilhação constantes. A rua era o destino final para as mulheres que perderam a beleza e a saúde, aquelas que caíram de estabelecimentos mais prestigiados. Na Rússia do século X, formou-se uma verdadeira indústria da prostituição, apesar de todos os horrores e sofrimentos relacionados a essa vida. Apenas algumas garotas podiam oficialmente deixar as casas públicas, a maioria acabava presa em um ciclo vicioso de dívidas, manipulações e constantes ameaças de violência física e moral. A vida dessas garotas era curta e cheia de sofrimento, e as tentativas de escapar eram acompanhadas por enormes dificuldades, condenação social e um sentimento de desespero. Apesar das condições difíceis, muitas viam a prostituição como uma forma temporária de ganhar dinheiro e voltar a uma vida normal. As madames das casas de tolerância atraíam ativamente as novatas, prometendo ajuda e um retorno posterior para casa, mas essas promessas quase nunca eram cumpridas. O sistema era estruturado para que as garotas permanecessem dependentes para sempre. Enormes dívidas por roupas, cosméticos, comida e moradia cresciam constantemente. Sair do buraco das dívidas tornava-se praticamente impossível, o que era uma das principais razões pelas quais muitas começavam em estabelecimentos luxuosos e caíam para os mais baixos. Quanto mais baixo a mulher caía na escada social da prostituição, mais difíceis se tornavam as condições de sua vida e exploração.
Nas favelas de São Petersburgo, no bairro de Senaya Loa, os estabelecimentos com serviços baratos e clientes perigosos eram frequentemente criminosos, com falta de higiene, alcoolismo e violência. A vida nesses lugares às vezes durava apenas alguns meses e as exigências e exploração eram as mais cruéis. Os estabelecimentos inferiores atendiam clientes 24 horas por dia, muitas vezes sem dar descanso às mulheres, o que agravava seu sofrimento e exaustão. Mesmo sem pausas, as mulheres sofriam de constante privação de sono, exaustão crônica e doenças infecciosas, conforme confirmavam as estatísticas oficiais da época. Anualmente, em estabelecimentos semelhantes, um grande número de mulheres morria de doenças, espancamentos ou simplesmente por exaustão do organismo, o que era uma estatística terrível. No entanto, trabalhar em um bordel barato não era a pior opção. O fundo da prostituição era considerado o UVM, para o qual as mulheres eram forçadas a ir. Mulheres que perderam todas as chances de emprego mesmo nas casas de tolerância mais pobres, acabavam na rua, onde a vida se tornava ainda mais difícil. Na rua acabavam aquelas que perderam a saúde, tornaram-se alcoólatras ou contraíram doenças venéreas graves. Elas não eram aceitas nem nas casas de tolerância mais baratas. Essas mulheres vendiam-se por centavos, tornando-se vítimas de crimes cruéis e violência, parecendo horríveis, sujas, exaustas e doentes. Os corpos se deterioravam rapidamente sob a influência do álcool e das doenças, e o destino dessas mulheres de rua era frequentemente trágico: mendicância ou completa queda ao fundo da sociedade. Elas recolhiam restos e pediam esmolas, vivendo à beira da sobrevivência, sem perspectivas e com uma média de vida terrivelmente baixa. Muitas não chegavam nem aos 30 anos, apesar das condições cruéis de vida e trabalho, demonstrando as realidades horríveis daquela época. Formalmente, as garotas podiam sair da prostituição a qualquer momento, se casassem, entrassem para um convento ou tivessem um tutor, mas esse direito raramente era exercido. As madames dos bordéis faziam todo o possível para impedir que as mulheres saíssem, mantendo-as em condições terríveis e privando-as da oportunidade de começar uma nova vida. A saída das garotas das casas públicas era um problema sério, pois cada uma delas gerava uma renda estável para os proprietários. As mulheres eram chantageadas e privadas de documentos e pertences pessoais. São conhecidos casos em que mães tentaram retirar suas filhas dos bordéis, tendo o direito legal para isso. No entanto, essas tentativas frequentemente terminavam em espancamentos, ameaças e abusos por parte dos donos. Na verdade, só podiam deixar a prostituição aquelas garotas que conseguiam se casar com clientes fixos ou se tornavam mantidas. Poucas economizavam dinheiro suficiente para abrir seu próprio negócio. As camélias eram uma categoria especial, mantidas por protetores ricos com alto status. As camélias podiam frequentar eventos sociais, teatros, andar em carruagens e usar roupas caras, mas suas vidas eram cheias de medo e segredo. Manter o luxo e esconder os amantes era difícil. Exposições públicas podiam levar a um colapso social em um instante. As camélias constantemente equilibravam entre entretenimento, álcool e estresse emocional. Muitas delas acabavam na rua ou em bordéis baratos após alguns anos. O sistema de prostituição não era apenas um negócio lucrativo, mas também uma ferramenta de controle social do Estado sobre as mulheres. O Estado usava a prostituição para governar e reprimir, mantendo uma ordem rígida na sociedade e limitando a liberdade das mulheres. Esse sistema foi criado para manter a estabilidade do poder e impedir mudanças sociais, usando as mulheres como instrumento de pressão. Na Rússia czarista, tentavam regular e controlar a disseminação de doenças venéreas, mas o preço foi devastador. O destino de dezenas de milhares de mulheres foi destruído. As estatísticas mostravam uma mortalidade catastrófica e degradação social entre as prostitutas, porém as autoridades não demonstravam vontade de mudar a situação. No final, a prostituição se transformou em uma indústria rígida, onde prosperavam a exploração, a violência, a crueldade e as doenças. As mulheres entravam nesse mundo por diferentes razões, desde engano, necessidade até coerção, e sair era quase impossível. O tema da prostituição era amplamente refletido na literatura e na arte da época como um exemplo da decadência moral. Nenhuma solução real para o problema foi encontrada. A vida das prostitutas permanecia trágica e sem esperança.
O sistema dos bilhetes amarelos e dos bordéis apenas agravava a situação, não deixando chances para uma existência normal e um final feliz.